Salve, salve, bem-vindos a mais um vídeo. Como eu tinha dito, eu ia subir esse vídeo sobre crises psicológicas. Para não perder o seu tempo, deixa eu clarear sobre o que nós vamos falar, né? Logo no começo. A ideia nesse vídeo é te fornecer algumas reflexões para que você lide melhor com a crise que você está atravessando, né? Portanto, e quando eu falo crise, eu estou dizendo de crises existenciais, crises depressivas, crises disparadas por um sofrimento de um término, não é? Muita gente padecendo crises por ter perdido alguém por Covid, né? Então, num sentido mais geral, não é? Eu pretendo aqui te ajudar um pouco, te fornecer algumas ideias que talvez gerem um aconchego aí em você do outro lado da telinha, tá bom? Me dê um retorno depois, escreva aí o que você achou, deixe o seu like, enfim, como forma de interação aí com o nosso conteúdo. Bem, senhores, é muito difícil quando alguém cai numa crise a gente ter sugestões específicas e redondinhas, dando dicas para que a pessoa encontre uma saída disso, não é? Porque toda crise humana é inédita e é importante você perceber isso, não é? Ninguém está na sua pele para entender ou se aproximar muito do que você está vivendo aí dentro, tá? E isso é de um desamparo, é de uma solidão muito doída, né? Então, primeiro, eu me compadeço aí da sua experiência dolorosa, né? Mas a gente vai aqui por um outro caminho. Vamos pensar em atitudes e movimentos que atrapalham o processo de uma crise. Não é? É por aí que eu vou e eu espero que por aí te ajude. Bom, uma conduta clássica, quando a gente cai em crises, isso significa que tu tá num sofrimento brutal, é a gente começar a se comparar com outras pessoas, né? É quase que batata que isso vai acontecer, né? E nessas horas, também é comum, faz parte desse pacote, a gente idealizar a grama do vizinho, a gente idealizar a vida alheia, a gente achar que aquele fulano ou aquela fulana tem uma vida muito melhor que a nossa, que ninguém passa o que a gente passou, né? Então a gente começa, às vezes involuntariamente, fazer comparações com quem está perto da gente, né? Se possível, freie isso, né? Breque isso, não dê valor para esses pensamentos obsessivos, não é? Porque isso tende a te levar mais para o buraco aí, tá? Então esse é um primeiro ponto importante para desenhar. Bom, um outro ponto que dispara numa crise, né, é o se debater, não é? A gente faz o diabo para escapar da crise, por uma razão humanamente compreensível. Nós não gostamos de sofrer. Sofrer dói, sofrer atrapalha, sofrer quebra o ritmo das coisas, atrapalha os projetos, os planos. Às vezes coisas que você construiu há anos, né? Às vezes uma relação que estava ali tão bem desenhada, né? E de repente tudo isso desaba, né? Às vezes várias coisas desabam ao mesmo tempo, né? É natural que a gente use as últimas energias que nos restam para tentar resolver a crise e voltar a ser quem éramos. Compreende? Porque a gente não sabe ser de outro jeito. E aí, a gente pode usar como imagem
a ideia do mar quando tem o refluxo. Não sei se vocês sabem, quando você está na beirinha do mar e você vai um pouco mais para dentro da água, se tiver aquelas ondas que tem um buraco no meio, aquilo significa uma correnteza de repuxo. Se uma bosta daquela te pega, dizem aí os salva-vidas, que você não adianta querer dar braçada para a costa, para a areia. Você precisa deixar o refluxo te levar e sair pelo lado da coisa, né? É uma bela imagem essa. Agora, imagine o desespero que é ser tragado para o mar, né? Imagina como não dispara quase que automaticamente um movimento de tentar se salvar. E isso vai exigir de você ali uma grande dose de controle para se entregar ao arrasto e sair pela lateral. Senhores, isso é o grande aprendizado para atravessar uma crise existencial profunda, não é? Se você usar o restinho de energia que você tem para tentar sair, você pode ficar em maus lençóis. Então, contrariando os discursos dos vitoriosos, numa crise profunda, é importante você ficar mal, é importante você deprimir, é importante você não fazer nada no fim de semana, é importante às vezes você ficar sedentário, comer pra caralho, regredir, né, ter condutas infantis, né? E é claro, né, senhores, que a gente costuma, nessas regressões motivadas por crises, a gente costuma fazer uma porção de cagada, né? Com as pessoas que a gente ama, com os nossos vínculos, com o nosso trabalho, né? Também está dentro do pacote falhar, do pacote de uma crise, né? É muito, 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 muito valioso que você consiga cuidar da sua crise, dar um contorno para ela, né? Evitar se expor demais para determinadas pessoas, evitar falar desse sofrimento tão íntimo para pessoas que vão rir da sua cara, né? Então, você dá contornos. Então, por exemplo, se você está numa crise dessa, a terapia pode ser um espaço melhor. Às vezes, nas próprias religiões, tem alguém ali com uma escuta bacana, os bons amigos, né? Mas você tomar muito cuidado, né? É comum, nesses períodos de crise, a gente ficar muito agressivo, muito violento, né? E como diz a velha história, descontar em quem não tem nada a ver com isso, certo? Então, há que se ter muito cuidado na crise. Eu chamaria esse movimento, senhores, de uma sensibilidade materna, não é? O duro dessas crises é que geralmente elas explodem em pessoas, né, que não tiveram bons cuidados maternos, né? Muito pelo contrário. Então a crise, ela te coloca num desespero, não é? Que muito devagarinho, a ideia é que você consiga ser a mãe que você não teve para você mesmo. Tá bom? Vamos seguir aqui a conversa. Numa travessia de crise, né, quando essa crise estoura, é uma coisa que é fundamental você entender, devagarinho. É fundamental você entender que a crise, ela te sequestra do tempo do ego, do tempo lógico. A crise, ela não quer muito saber se você vai casar, se você está sobrecarregado de trabalho, se você tinha um sonho de aos 30 chegar lá ou engravidar, não é? A crise, ela quando surge, ela te rouba. Entenda isso, ela te sequestra, não é? Então, nesse momento em que você é roubado, é sequestrado, é tragado para o alto mar, o tempo desse processo, ele não está sob a égide do controle.
não há um teste, não há uma pílula, não há uma ação mágica que vá te tirar ou que vá acelerar esse processo. A rigor, esse é o nosso grande desespero, a gente não sabe o que vai acontecer nessa crise. Você que está no olho do furacão aí, você deve entender o que eu estou dizendo, né? O grande pulo do gato é evitar desgastes, é evitar esforços, é evitar querer pagar de herói quando você está muito machucado, né? Os senhores podem olhar para o próprio corpo humano, né? Você pode ser um atleta, você pode ter um corpo definido, você pode ser um expert aí em alguma coisa, né? Mas se você não respeitar as lesões, você piora o seu corpo e você demora para voltar, e se bobear você precisa parar de treinar, né? Às vezes eu fico brisando no UFC, né? Eu gosto muito de ver lutas e tal, e eu noto que os caras ali, eles se preparam um ano intensamente para subir no octógono, correto? Para lutar. E esses caras, via de regra, capotam com 5, 10 minutos de luta. Por mais fortão que seja alguém, um bom cruzado no queixo leva a lona. Ora, senhores, isso é um bom retrato da vida, né? Nós somos muito, muito, muito vulneráveis, muito frágeis, né? Muito pequenos. Só que, se a gente não atravessa as crises, costumamos criar ilusões de potência, né? De ideal. E a crise, ela é uma espécie de tapa na nossa cara, né? Bem dado. Bem, mais um pontinho aí, né? Pra gente concluir esse vídeo. Talvez uma fala de esperança, talvez te soe um pouco utópico, né? Talvez você não goste do que eu vá falar, não é? Mas eu vou falar mesmo assim. As crises psíquicas, emocionais, as tragédias que nos ocorrem por dentro e por fora, não é? Se a gente conseguir sacar o que está dado ali, ou seja, se a gente conseguir decifrar os motivos profundos da crise, os motivos misteriosos, não é? Geralmente são experiências que nos tornam pessoas muito mais interessantes, muito mais sensíveis, não é? Geralmente as crises nos trazem na pele uma espécie de humildade frente à vida, frente aos outros, não é? E nos abrem possibilidades belíssimas para amar novamente, né? Eu gosto muito de pensar que sem crises, sem intensos sofrimentos, não é? Eu tenho a impressão de que a pessoa, ela fica numa construção muito idealizada da vida, e ela vai inflando o ego, vai inflando o ego, vai inflando o ego, até que quando ela tiver um capote, poderá lhe ser fatal. Tá bom? Bom, espero que essas pequeninas conversas componham alguma coisa interessante aí com a sua dor, com a sua crise, com o momento que você está atravessando. Tenha muita paciência com o teu caminho, muita paciência. Se você está numa crise, serão muitos dias de inverno até que você possa ver o sol novamente. Mas ele vem, ele costuma vir, tá bom? Forte abraço, deixa o like, faça seu comentário, me diz aí como chegou em você essas palavras. Tchau!